Galera, o Palmeiras fica de fora da final da Libertadores, né? A final que seria contra a equipe do Fluminense no Maracanã. A equipe do Palmeiras jogando em casa levou 1-0 no primeiro tempo, gol de Cavani. No segundo tempo, a equipe do Palmeiras teve um jogador a mais e conseguiu empatar o jogo com o Piquerez, mas não foi o suficiente, né? Nos pênaltis, a equipe do Palmeiras foi desclassicada. O Palmeiras que desperdiçou dois pênaltis, né? O Palmeiras, mais uma vez, sendo desclassificado em cobranças de pênalti, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre essa partida entre a equipe do Palmeiras e do Boca Juniors. Na minha opinião, o Abel Ferreira, ele poderia ter mudado a equipe que jogou no último jogo, né? Poderia ter dado oportunidade ao Endrick, que na minha opinião o Endrick entrou muito bem. O Arthur, faz tempo que o Arthur não consegue jogar bola mais, não tá bem. O Rony também não tá jogando bem. Parece que o Dudu faz muita falta esse time do Palmeiras, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando desse jogo. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito Direitos Autorais ESPN do Grupo Disney. Para se comunicar, e ele fala uma coisa que é impressionante, né? Que para ele é um momento de diversão, que ele se diverte quando ele vai para os pênaltis. Eu acho que isso fala muito sobre a questão mental, sobre o psicológico e sobre o quanto o Boca esperou por essa decisão dessa maneira. O Boca, quando você tem um goleiro nesse nível, que ele tem um histórico de defesa de pênaltis, você acha que você vai forte para um momento como esse. E o Boca tomou um empate, o Boca estava vencendo. Então, assim, do ponto de vista emocional, foi uma pancada. Você estava levando o jogo para a classificação sem pênaltis. Mas aí vem a confiança total no goleiro. A gente destacou isso tanto ao longo da semana e ela se confirmou. Né? Isso é a beleza do jogo também. Ele fala, é lindo que ele se diverte. Que culpa ele tem ali? Ali, para você sair, né, culpado de uma cobrança de pênalti, você tem que tomar alguns frangos na cobrança. Ela tem que passar debaixo de você, praticamente. O que é quase impossível. Então a chance de você sair herói, e ele tem saído, é gigante. Eu só acho que o jogo de futebol tem vários. São patamares diferentes. Tem partidas que você percebe uma escalação totalmente equivocada de uma equipe que não tem a menor estrutura para jogar futebol, onde está tudo errado, tudo mal feito. Você sabe isso. E tem outras, que é o caso dessas daqui, você tem equipes bem estruturadas, diferentes. O Boca já teve fases melhores, já teve equipes brilhantes. Quando o Riquelme diz o Palmeiras não é vistoso, ele deve estar olhando para o time dele também. Porque o time dele tem nada de vistoso, Boca. Nada. Ao contrário. Nada. Em relação ao Palmeiras, ele é menos vistoso que o Palmeiras. Bastante menos. Mas tudo bem, é do jogo. Os dois se encontram e estão organizados. O problema é quando você chega neste nível, querer encontrar sempre culpados. Claro. Quais são os culpados? Né? Cara, o treinador não escala os moleques, os meninos. Ele é culpado disso? Ainda mais o treinador que tem o Palmeiras. Se alguém não estiver feliz, pode ir. Eu aposto que 19 times da Série A vão levantar a mão para o treinador que tem muito mais acertos do que claro, eu. Nossa. Se é que não foi um acerto não escalar. Não, a gente não sabe. Eu não estou nem julgando. Eu não estou dizendo que pelo tamanho dos acertos ele pode ter errado hoje. Não. Ele tomou as decisões que só ele sabe, só ele convive com os jogadores no dia a dia. É muito fácil falar de fora sem assistir o dia a dia, sem saber o que acontece com os jogadores. Eu diria que não é fácil. Aí até é uma sacanagem. Você comentar coisas que você não vê, não sabe e dizer que o outro errou. Quer dizer, aí quando as pessoas são desrespeitadas, às vezes, pelos treinadores, essas pancadas que muitos tomam, é um pouco disso. Porque o cara sobe a temperatura e fala, ninguém viu. Tudo bem que não deixam ver, mas você não sabe. Então, eu não vejo dessa forma. Vejo como futebol, de equipes que, com propostas diferentes, foram quase iguais dentro de campo. E aí, se igualaram no placar e deu Boca. Poderia ter dado Palmeiras. Isso não muda nada, nem de um lado nem de outro. Eles são o que eles são, Jean. Então, Calçade, eu acho eu concordo com você, acho só que a saída do barco geraria uma grande repercussão se o Boca fosse eliminado na Argentina, porque
Porque ele era o jogador mais perigoso, aquele com a capacidade de repente, armar um contra-ataque, mesmo que o Boca tivesse um jogador a menos. Então, eu acho que na hora que ele sai, e ele saiu do jogo na Bombonera, dizendo que não precisava sair, que ele estava bem, então eu acho que se o Boca é eliminado, é aquela história, né? Iam chover críticas para o Almirón, e talvez o Almirón nem começasse o dia de amanhã como técnico do Boca Juniors. Eu queria só falar uma coisa rapidinha e mandar um abraço para o grande Juca Kfouri, porque ele me manda aqui uma coluna, a coluna que ele escreveu à tarde, é bom que se diga, né, para fazer justiça, que ele fala, Endrick é o melhor Dudu à disposição de Abel Ferreira, né? E eu acho interessante só porque, claro que muito foi discutido isso, a questão é que o Abel nunca usou o Endrick como Dudu, o Abel sempre olhou para o Endrick como um centroavante, colocando o cara ali centralizado e abrindo o Rony. E o Endrick como centroavante não vinha funcionando. Então eu acho que essa discussão também que vocês começaram e que certamente vão continuar a respeito da entrada ou não dos garotos, tem que olhar também para esse aspecto. Será que a posição de centroavante, pelo menos hoje, para o Endrick, com 17 anos de idade, é a melhor para jogar entre os adultos, vamos dizer assim? Cara, será que não é melhor ele jogar aberto, hoje pela direita e não pela esquerda? Mas só para mandar um abraço para o Juca e lembrar isso, que o Endrick não tem sido o Dudu. Mas claro, ele estava se referindo a ser o substituto do Dudu na escalação do time, né? Pois é, a amostra que a gente tem é uma amostra de 45 minutos, um pouco mais, ou seja, é uma amostra pequena, absolutamente circunstancial. E qual é a circunstância? É bastante óbvia. 0-1, 45 minutos para pelo menos encontrar um gol e levar o jogo para os pênaltis. O técnico na posição do Abel tem obrigação de fazer o que ele fez, independentemente dele ter escalado certo para começo de jogo ou não. Quando eu digo que a amostra é pequena, é que tem um jogador cujos atributos o qualificam para fazer esse papel. E esses 45 minutos comprovam que ele pode. Ele é atrevido, ele tem energia, ele obviamente é jovem, ele tem um ótimo 1 contra 1, ele tem velocidade e força. Essas são as características para fazer esse papel pelo lado com eficiência. E ele fez. Isso significa que ele faria em 90 minutos desde o início? Não significa. Eu acho que é isso que precisa ser entendido. Ele mudaria o sistema, porque a ideia... Porque não é só um papel, são 11. São vários. Deixa eu só fazer uma provocação a vocês, para vocês até continuarem o debate. Assim, eu entendo a colocação do André, obviamente, mas não é um time que estava encaixado como já esteve em momentos anteriores. No último jogo, já se percebeu que o Rafael Veiga ficou um pouco mais desconfortável de voltar, que o Arthur já há muito tempo não rendia o que se esperava dele. Então, diante desse cenário de realidade recente, arriscar não poderia ser uma opção, ainda que não tivesse garantia? Desde o início. O ponto assim... Mas ele seria chamado de louco. Mas esse técnico não sente o futebol assim. Ele não é assim. Na minha cabeça, Dani, para responder a sua provocação. Ele é bom também porque ele não é assim. Também. Ele sente que começar empatado em casa não requer uma medida arriscada. Isso. Drástica. Entendeu? Então, eu acho que ele... Não é um segundo tempo tomando por 1-0. E era um jogo de paciência, ele tá certo. Sim. O que não pode acontecer é tomar um gol que tem falha do Zé Rafael, que tem falha do Marcos Rocha, e do Gomes. que você obriga o Gomes a dar combate do lado direito. Onde ele é um horror. Quando o Gomes sai da área... Não é um horror, só não é o zagueiro que é O Gomes sai da área, ele é facilmente batido. Se você pegar os piores momentos do Gomes, é ele distante da área, indo caçar atacante. E vamos combinar que não era o cara mais veloz. E ele é o zagueiro por dentro da linha de 3. Então, quem tinha que bater ali era o Marcos Rocha. Você tira o Gomes, mas ali o que acontece? É o contexto, é o treinador, a opção do Abel. A opção do Abel foi segurar o Marcos Rocha com os dois zagueiros, com o Gomes e o Murilo. 3. Sai construindo com 3. Mike e Piquerez abertos nos corredores para alargar o campo e abrir defesa no Boca. Tá aí, e depois disso, Rafael e Menino por dentro do campo. E traz mais gente para dentro, para tentar gerar superioridade em cima da defesa do Boca, onde ele tem Rafael Veiga, o Arthur e o Rony. Ou seja, a ideia tem lógica. A ideia tem lógica. E não é absurda. Mas é isso que para modificar a conversa. Para modificá-la, sim, a gente tem que mudar o sistema, a maneira como o time trabalhou com a bola,
Porque sem a bola o Mike voltava, fechava 2 linhas de 4. E o Piquerez também do outro lado. Sem a bola, com a bola, eram 3, quase um 3-4-2-1, vai. Não gosto muito disso, mas fica mais fácil de entender. Faz sentido? Faz sentido. Poderia ser diferente? Poderia. É que muito no nível individual, né? Olha quantos jogadores que normalmente têm rendimento alto em jogos importantes, pô, Rafael Veiga, Marcos Rocha, né? Olha quantos caras que... o próprio Gomes, olha quantos caras que normalmente você pode confiar em decisões. Gabriel Menino, principalmente no jogo que hoje, da Bombonera. Especialmente no primeiro tempo, tiveram abaixo. Então, acho que esse é o tipo de coisa que é difícil prever. Eu vou lembrar de um momento mais decisivo do que o de hoje, por causa do estágio da competição, obviamente, em que o palmeirense, que hoje está, talvez esteja questionando as escolhas do Abel, ou pensando que ele deveria ter feito de outro jeito. Vou lembrar de um momento em que a forma como o Abel entende o jogo e trata o time dele deixou esse palmeirense feliz. O Palmeiras ganha uma final de Libertadores do Flamengo, não apenas porque, um jogador do adversário escorrega na prorrogação, a bola é roubada e um gol acontece. Não, o que reivindica o Abel na história do título é ter ido à prorrogação contra o Flamengo. E ter iniciado o jogo. E só foi porque ele é este treinador. Que modificou a forma de jogar, e quando o Flamengo percebeu como o Palmeiras estava distribuído em campo, já estava 1-0. Já estava 1-0. O Flamengo pouco entendeu como o Palmeiras fez. E o gol do Palmeiras, que muda completamente a história daquele jogo, é um gol de prancheta, é um gol desenhado no vestiário. E para reforçar ainda mais o seu argumento, contra o Atlético Mineiro, que terminou a Libertadores invicto, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, de longe o melhor time, estratégia. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode ficar só com a última imagem, mesmo sem saber se ele cometeu algum erro, se ele poderia ter feito... Quer dizer, poderia. Posso fazer uma pergunta para agregar para essa discussão sobre se os jogadores deveriam ter entrado ou não? Porque eu estou muito com vocês. Esses jogadores têm as características que o Abel precisa para fazer o jogo que lhe convém? Hoje não. O que lhe convém... Então está na conta do elenco curto. Não, o que lhe convém é legal para o seguinte, aquilo que... O movimento que o Abel fez para ganhar uma Libertadores do Flamengo está presente no jogo de hoje. Sim, mas como? Eu não estou dizendo que você vai pegar aquele jogo e vai encontrar exatamente as mesmas funções com os mesmos jogadores. Eu estou falando como treinador que ele é e nas coisas que ele acredita, nas convicções que ele tem, ele coloca jogo após jogo essas convicções. Você não pode querer que este treinador, que já provou que a gente fala um monte de coisa dele aqui, fala mal também quando ele se excede, claro, né? Mas ele tem um treinador que tem muita qualidade. Essa qualidade é vista nas vitórias. E nas derrotas, ele segue pelo mesmo caminho. Também. Ele não mudou. Porque senão nós estaríamos dizendo o seguinte, que o Abel mudou de convicção e perdeu o jogo. Exato. Seria válido. Sim, assim, exato. Ele não seguiu aquilo que sempre fez e o Palmeiras perdeu o jogo. Seria válido. Falando de ontem, que eu acho que é um bom contraponto também. O Diniz arrisca cada vez mais durante o segundo tempo, né? Numa partida que estava difícil para ele. Acontecem, no intervalo de 6 minutos, 2 gols que são fruto dessa ousadia. Mas ele se transformou num técnico ousado a partir dos 15 minutos do segundo tempo ontem? Não. Os jogadores dele estão ou não estão acostumados com o que aconteceu no segundo tempo de ontem? Ele foi claro que estão com uma vitória, é verdade, mas foi com um time extremamente ofensivo e ganhou do Olímpia. Então, ele é assim, mas se o Valência faz um gol, a história... É claro que é. Bota uma pressão, poderia ter vencido, acabou não vencendo, mas acho que o roteiro todo suscita como principal pauta, né? Acho que não só do nosso programa, mas de provavelmente todos. Galera, a verdade é que o Palmeiras vacilou e aquele gol ali do Cavani, você pode ver que o jogador do Boca Juniors passa fácil pelo Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, ele não pode sair para fazer esse combate. Não pode mesmo, isso foi um erro aí grotesco mesmo. Ele não pode ficar com essa sobra de jeito algum. De jeito algum. Você vê que a bola foi cruzada na área, o jogador chutou e gol. Entendeu? Erro, na minha opinião, erro do Palmeiras. E o Gustavo Gomes não é esse zagueiro para poder dar combate. Primeira coisa, que ele é um pouquinho lento. Entendeu? Ele não é esse cara, ele é aquele cara mais da área, entendeu? Na área, lá no alto, é tudo com ele. Entendeu? Mas esse negócio de sair para poder dar combate, na minha opinião, foi uma falha. E na minha opinião, o Abel Ferreira está insistindo muito no Arthur.
né? Tá insistindo muito, porque o Arthur no início estava muito bem, mas não tá bem agora. Na minha opinião, o Endrick tá pedindo passagem. Na minha opinião, o Endrick tem que ser titular nesse time do Palmeiras. Tem que aproveitar o garoto, tá numa boa fase, tá entrando e tá entrando bem, não tem o Dudu e tá precisando, porque o Rony também não tá bem. O Rony não tá passando numa fase boa, então o Abel tem que achar uma alternativa, né? O Abel ainda tem chance, né, pelo Campeonato Brasileiro de ser campeão, né? Se conseguir focar todas as forças aí, eu acredito que o Palmeiras pode sim conseguir esse título do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente mais uma vez o Palmeiras cai numa semifinal de Libertadores. No último ano saiu para a equipe do Atlético Paranaense, né? Saiu nas semifinais também e agora sai para a equipe do Boca Juniors diante do seu torcedor.